Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos aqui, gente, para a correção então da nossa prova, né, da Cefaz Espírito Santo de 2021, especificamente a prova para auditor fiscal da Receita Estadual, tá? Que a gente teve ali duas provas, tá, e tudo mais. Essa daqui é a correção do conteúdo de tecnologia para a FRE, beleza? Banca FGV. Para mim, gente, essa prova especificamente demarcou ali literalmente um quiebre conceitual que a banca vinha trabalhando no que diz respeito a níveis de dificuldade, tá? A FGV sempre foi uma banca mais difícil, mais complicada, entendeu? Com características mais evoluídas ali na cobrança? Sim. E muita gente considera que foi a prova do TCU que trouxe isso à tona, mas não foi, tá? Para mim, ao meu ver, já trabalhando com concursos públicos há mais de 10 anos, ao meu ver, quem trouxe literalmente essa diferenciação monstruosa mesmo, gente, em relação ao conteúdo propriamente dito, foi a prova de auditor fiscal da Receita Estadual. Entendeu? Aqui da Cefaz Espírito Santo, né? TCU foi uma coisa animalesca, é diferente, né? Tanto que para mim é aquele negócio, o TCU, Pacheco, é a realidade agora das provas da FGV? Não. Para mim eles erraram a mão, para mim eles literalmente erraram o termômetro, entendeu? Quem está estudando somente pela prova do TCU pode estar estudando muito a mais do que precisa, entendeu? Essa é uma opinião própria que eu tenho como professor, que eu já discuti inclusive com outros professores de tecnologia da informação também, que são professores parceiros. Eles erraram literalmente a mão e isso fica muito evidente quando a gente pega a prova da CGU, entendeu? Que foi uma prova realizada e logo após a prova do TCU, e detalhe, foi uma prova para o cargo de tecnologia da informação. A prova do cargo de tecnologia da informação, nela sim eu esperava questões com peso de cobrança, como nós vimos no TCU, entendeu? E não para o TCU, para um cargo não tecnologia da informação. Beleza? Não à toa, nossa, a galera entrou com recurso horrores tal e tudo mais, né? Teve ali um rebuliço doido. Enfim, mas na minha visão, quem é que começou a demarcar literalmente esse novo território, essa nova pegada que nós temos aí da banca FGV? Para mim foi essa provinha aqui, ó, gente. Para mim foi literalmente essa provinha linda, marota aqui, ó, maravilhosa da Cefaz Espírito Santo, entenderam? Foi ela aqui, ó, de auditor fiscal da Receita Estadual. Bacana? Tá assistindo esse vídeo aqui? Beleza, se tu estiver assistindo esse vídeo, não se esqueça, né, gente, é claro, de me seguir nas minhas redes sociais. E além de me seguir nas minhas redes sociais, também eu quero que vocês façam o quê? Por favor, né, gente? Por favor. Claro, né, se eu de repente disponibilizar esse vídeo aqui externamente, que às vezes eu disponibilizo mesmo, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês entrem no site www.professorgabrielpacheco.com.br e matriculem-se nos meus cursos. E mais do que isso, conheçam a nossa assinatura completa de tecnologia da informação para as carreiras fiscais e de controle, chamado Super TI. Gente, é literalmente a revolução nos estudos de tecnologia da informação para as carreiras fiscais e de controle, viu? Tá assim, ó, de gente assinando, a galera gostando muito, muito conteúdo mesmo ali, ó, para poder te preparar a médio e longo prazo da maneira adequada, ok? Deixando o jabá um pouco de lado, vamos aqui para a nossa primeira questão, que é a primeira questão nossa, que infelizmente foi anulada, entendeu? O rapaz, ou a mocinha que entrou aqui com o nosso recurso deve ter embasado muito bem esse recurso, porque para mim não era uma questão que caberia anulação. Tudo bem? Literalmente não era uma questão que caberia anulação. Por quê? Eu quero que você considere uma coisa bem interessante em relação à FGV, principalmente aqui no nosso primeiro conteúdo, que vai ser o conteúdo de análise de dados e análise e banco de dados, entendeu? A FGV faz suposições. Pronto, acabou. A FGV faz suposições. A FGV faz suposições quando ela vai trabalhar com o quê? Modelagem com diagrama IDFIX. Faz suposições quando ela vai trabalhar com o quê? Com normalização. Faz suposições quando você vai trabalhar, inclusive, com o quê? Não somente com a ideia da normalização, mas a ideia da dependência funcional. Ela literalmente faz suposições e quer que você interprete essas suposições. Tudo bem? Então, olha aqui o que está acontecendo rapidamente. Quando ela trabalhou aqui com esse enunciado que vai dar aqui então, não é? A abertura para as próximas questões, tudo bem? Tu tens então 3 tabelas. Uma tabela T, uma tabela R e uma tabela S. Qual é a primeira suposição? Qual é a primeira suposição que você tem que fazer quando você pega uma estrutura de questão como essa aqui da FGV, gente?
Pode anotando, é isso mesmo que eu quero que vocês façam. Beleza, primeira suposição que você tem que considerar já logo de cara, entendeu? Tente encontrar sempre qual é o atributo, entendeu? O atributo o quê? O atributo, vou chamar de atributo dominante, entendeu? Literalmente o nosso atributo dominante. Literalmente o nosso atributo, de acordo com o que as próprias bibliografias nos trazem, determinante. Encontre esse atributo dominante, encontre esse atributo determinante. Comumente ele vai ser o quê? Vai ser somente um atributo, então a combinação de dois atributos que determinam, entenderam? Exatamente, né, gente? Que determinam, afinal de contas, aquela estrutura de banco de dados. Aquela relação que nós temos, aquela tabela, que determinam, afinal de contas, a sua entidade aqui dentro. Vejam que na tabela T, é muito rápido você conseguir identificar que o determinante é o A. Pegaram isso? Porque sequer ele se repete, então ele é determinante, ele é uma chave primária, inclusive, aqui, ó. 10, 20, 50, 70, entendeu? Por que não nome? Por que não nome? Entendeu? Você tem o quê? Supor. A FGV trabalha com suposições aqui nesse momento. Tudo bem? Veja que na tabela R, o nosso determinante é o atributo D. Olha aqui, ó, 12040, 12041, 1497, 1498, 214, 215. E que de alguma forma ou outra, a nossa tabela S, ela é o que? Ela é o que? Ela é originária de uma entidade associativa. Ela é uma tabela de associação. Basicamente por quê? Porque ela está trazendo, inclusive, o quê? Dados que tu tens da sua tabela T. Tá vendo aqui o 10? Onde é que tá? Onde é que o 10 aqui aparece? Pacheco, tô entendendo a pegada da FGV. Ela faz suposições. Considere sempre isso na vida de vocês como concurseiros, tudo bem? A FGV faz suposições e quer que você interprete essas suposições. Tudo bem? Olha aqui, ó, o 10 de novo, tá vendo? 50, 50, 70, 50. Só que como aqui ele está repetindo, entendeu? E como nós vamos considerar sempre que uma tabela terá em algum momento que uma condição determinística, uma condição de determinação daquilo ali, ou seja, ela tem sim chaves que são determinantes, eu gostaria que você sempre olhasse para os atributos do lado. Veja que então, quando você pega 10 e 12040, essa combinação de atributos não se repete. Então qual é a minha chave primária aqui? Na tabela S, é a combinação dos atributos G e H. Pegaram? Que por um acaso são o que também? Que por um acaso são também o que? Exatamente, chaves estrangeiras. Por quê? Porque o G está referenciando o quê? O atributo A da tabela T. E o H está referenciando quem? O atributo R da tabela, o atributo D da tabela R. Pacheco, não estou entendendo isso. Você está num nível muito avançado. Beleza. A resolução de questões aqui, focado na resolução de provas, é para ser um curso avançado mesmo, tá? Então não é para você pegar isso aqui logo de cara, não é para você pegar isso logo de começo. Tudo bem? Tá sambando, tá tendo dificuldade? Volta lá atrás, volta pro papiro, volta pro curso regular, volte pro conteúdo regular. Pacheco, peguei o reta final. Volte para as nossas aulas de reta final, porque eu não vacilo com vocês, né? Inclusive os meus conteúdos de reta final são bem completos mesmo e direcionados à respectiva banca. Beleza? Pegaram como é que funciona? Beleza. Olha o que ele me pergunta já logo de cara. Assinale o script SQL de criação das tabelas T, R e S que esteja correto, sintaticamente, esteja compatível com as respectivas instâncias exibidas anteriormente. Então, se ele está falando das instâncias, ele está falando do que, basicamente? Se ele está falando das instâncias, ele está falando para a gente abertamente que isso daqui é o quê? Isso daqui, gente, é justamente o que? O conteúdo que você tem na tua tabela. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você pega uma questão como essa, entendeu? Primeira coisa, bicho, observe se sintaticamente os itens estão errados ou não. Entendeu? Uma coisa que eu quero que você faça. Ele está aparecendo como cinza que a questão foi anulada. Ao meu ver, não deveria ter sido anulada. Tudo bem? Basicamente, não deveria ter sido anulada. Tudo bem? Bacana, então, Pacheco. Então, primeira coisa que você vai ver quando você pega um exercício desse. Entendeu? Verifique se você possui o quê? Exatamente, né? Atenção aos detalhes funcionais desse tipo de questão. Com certeza. Mas o primeiro passo é o quê? É verificar a estrutura de cada comando digitado. Entendeu? E veremos que não existe erro em nenhum deles. Em absolutamente nenhum deles. Segundo passo é o quê? Verificar o que se pede na criação de cada tabela. E as restrições de atributo que temos. Inicialmente para as tabelas T e R. E veremos que logo de início, gente, a tabela T, ela precisaria ter um atributo, entendeu? De no mínimo o quê? A tabela T, ó.
precisaria ter um atributo aqui, ó, o atributo B de no mínimo 50 caracteres, né? Se a gente pega aqui, ó, distribuidora São João, pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Então, minimamente, cara, tu teria que ter aqui 45, né? Minimamente 45, na verdade, né? Caracteres. E dali em diante, o que você já faz? Bicho, o que tiver o atributo B na criação da tua tabela T, entendeu? Com menos de 45 já vai rodar. Pegaram isso? Ué, Pacheco, é mesmo, né? Então, olha aqui, ó. Letra B vai embora. Letra E vai embora. Letra D vai embora. Você, pô, Pacheco, aí fica fácil chutar pelo menos, né? Então vai anotando, que é assim que você vai resolver esse tipo de questão. Entendeu? E posteriormente, aí sim é fazer o quê? A estruturação. A estruturação do que você precisa. Vamos lá então? Olha lá. Letra A, create table, T. O A como inteiro. Tá batendo? O A inteiro mesmo? O A inteiro. Beleza. Not null. Tudo, inclusive, na banca FGV. Tudo na banca FGV. Quanto mais explícito estiver, mais correto está. Quanto mais explícito estiver, mais correto está. Pode anotar isso aí. Tudo bem? Se tiver, inclusive, duas opções, uma está sem o not null, a outra está com not null, e aquilo ali não pode ser nulo por ser o quê? Um atributo determinante, a que tiver marcado como not null é a que está correta. Beleza? O B, o varchar de 64, tá batendo? Cabe 64 aqui? É varchar? É varchar, não é? Caractere? Beleza. Primary key A, pronto. Pacheco, aqui ele colocou então A como determinante, não é? Bacana. Segundo script de criação de tabela. Create table R, D, int not null. Então tá batendo aqui, ó. O D é um inteiro, not null também. Bacana. O E é um datetime, ou seja, é um tipo de atributo, data e horário. Bacana. Tá batendo também. F do tipo money, ou seja, do tipo financeiro. Não dá problema nenhum, existem declarações de tipo financeira sim, em SQL. Primary key D, bateu também? Bateu, bateu. Create table S, create table, a tabela S é o quê? É uma tabela associativa, né? Beleza, então, e daí você pega aqui, ó, atributo G inteiro not null, tá batendo? Tá batendo. Atributo H inteiro, tá batendo? Pacheco, o H tá batendo? Pacheco, tá batendo também. Beleza, então. O I é inteiro. Tá batendo, afinal de contas? Entendeu? Pacheco, tá batendo também. Beleza. Primary key vai receber o quê? G e H. Ok? Foreign key. O G vai referenciar o quê? Exatamente, né? T e A. Ou seja, a tabela T, atributo A. Foreign key H vai referenciar o quê? O R. Entendeu? O R, tá joia? Que é a nossa tabela R, atributo D. Tudo bem? Para mim, deveria ser esse gabarito. Entendeu? Por quê? Porque o que acontece? As pessoas que entraram aqui com o respectivo recurso, entendeu? Consideraram que, inclusive, tudo bem? Que estava faltando o not null aqui. Not null. Entendeu? Só que o not null estando aqui no H ou não tornaria esse script errado. Não tornaria esse script errado. Entendeu? Por quê? Para a FGV, na verdade, ele estaria o que? Mais correto. Foi o que eu falei. Quanto mais completo, mais correto ela vai estar. Mas isso não diz respeito ao que? A você falar que isso aqui está errado. Tanto que se você pega aqui, ó, a letra C, veja que, inclusive, o que a gente tem de errado aqui na nossa letra C? Veja que eles pegam o quê? Foreign key G e H e trocam. Estão vendo aqui, ó? Bota o H, entendeu? Para poder fazer o quê? A referência TA e o G fazer referência a RD. E não é assim. Olha o H aqui que ele está referenciando. Ah, o H está referenciando RD, Pacheco, não é? Beleza? Tá jóia. Mas isso não tornaria a letra A como errada. Entendeu? Automaticamente, a galera aqui que entrou, inclusive, com recurso, conseguiu o recurso de anulação dessa questão aqui, entenderam? Mas, pô, fica aí como experiência para vocês, como resolver esse tipo de questão. Na verdade, que ao meu ver, seria a letra A e ela não está errada. Isso aqui não daria nenhum erro de execução. Entenderam como é que funciona? Beleza? Bora pro próximo. Gostaram? É assim que a gente vai trabalhar com as nossas resoluções de provas, tá bom, gente? Considere a tabela T e a execução dos dois comandos SQL a seguir.
Então você tem a tabela T, e o que ele vai fazer? Select T, from T, left join, então já considera o left join ali, né? E o parte do right join também aqui, né? Left join S on T.A igual a S.G, order by 2, ou seja, ordenar pelo segundo campo que você tem. Select T asterisco também, from T right join S on T.A igual a S.G, order by 2. Sem considerar as linhas de título, assinale o número de linhas produzidas por cada comando. Galera, o left join permite que você faça o quê? O left join permite obter não apenas os dados relacionados das duas tabelas T e S, mas também o quê? Os dados não relacionados encontrados na tabela à esquerda, que é o T do join, propriamente dito, tudo bem? Caso não existam dados relacionados entre as tabelas, à esquerda e à direita, os valores então resultantes de todas as colunas da lista de seleção da tabela à direita serão nulos. Logo, teremos aqui o retorno do quê? Exatamente, né, das 6 linhas correspondentes às linhas de 1 a 6 para T.A da tabela S, mais uma linha referente à não correspondência do valor 20. Por quê? O left join considera também aquilo que não está dentro do respectivo conjunto com o valor nulo, ou seja, 7. O right join vai retornar o que para a gente? Retorna todos os dados encontrados na tabela direita, que é a nossa tabela, que é o nosso S, tudo bem? Joia, que está sendo demarcada aqui do join. Caso não existam dados associados entre a tabela T e S, serão retornados valores nulos. Como todos os valores de S.G também estão em TA, teremos aqui 6 correspondências para linhas que serão mostradas, o que automaticamente nos traz o quê? Gabarito, letra D de dedinho, ok? Pacheco, cara, bicho, eu tô pegando isso aqui a primeira vez aqui com você, tô vendo esse tipo de questão e sequer ouvi falar em left join, right join. Então o que você vai fazer? Você vai pegar e vai voltar um pouco atrás no papiro. Você vai voltar um pouco atrás no papiro. Tudo bem? Se tu estiver assistindo isso aqui no curso de reta final, volte e observe isso, left join, right join, que a FGV gosta de cobrar. Pacheco, tô nos cursos regulares. Vai lá atrás do nosso conteúdo de SQL. Tudo bem? Dentro do teu conteúdo de curso regular de banco de dados e análise de dados. Você vai precisar disso aqui. Tá bom? 43. No contexto da instância da tabela S, considere a execução do comando SQL a seguir, né? Ele nos traz o que? Select asterisco from S, where not G igual a 10, é uma negação do G igual a 10, or I igual a 12, and not H maior do que 100, and H menor do que 1000, beleza? O que ele está trazendo aqui para a gente então, Pachecão? Nossa cláusula where aqui, inclusive, ela é uma cláusula condicional, todo mundo sabe disso, né? Bacana, está sendo utilizada de forma que tenhamos 2 subgrupos condicionais a serem obedecidos, que para a linha da tabela S seja apresentada. No primeiro, tudo bem? A leitura a ser feita é que ele quer a linha que não tem a coluna G. Igual a 10. Viu isso aqui? Ah, é mesmo, é uma negação, Pacheco. Ou seja, qualquer outro valor nela, ou que tal linha tenha o valor I dela igual a 12. Veja que todas as linhas da tabela S irão aparecer. Entendeu? A primeira ou a segunda condição. Ou as duas ao mesmo tempo. Porque o nosso OR, ele trabalha com o quê? O OR, gente, de uma forma geral, ele é o quê? Se um for verdadeiro, tá legal. Entendeu? Se o outro for verdadeiro, legal. Se forem os dois, é melhor ainda. Logo, deveremos nos preocupar agora em entender ao quê? Ao segundo subgrupo condicional, que é o NOT. O NOT H, entendeu? Maior do que 100 e H menor do que 1000. Onde a primeira coisa a ser feita aqui, a se fazer, seria negar a expressão interna para ter mais clareza do que estava sendo pedido. Ou seja, se você me nega claramente aqui, ó, o H maior do que 100 e o H menor do que 1000, você obtém o que nessa negação? Exatamente, uma nova estrutura que vai ser o que? H menor ou igual a 100, tudo bem? Or, você está negando o AND também, não é? Bacana. H maior ou igual a 1000. Bacana? Legal? Bom, né, gente? Assim fica mais fácil você enxergar, tá bom? O que nos levaria a considerar somente as 4 primeiras linhas como verdadeiras para tal condição. E lembrando que todas
da tabela já estavam atendendo à primeira condição. Então, o que ele nos pergunta nesse exato momento? Assinale o conjunto de linhas que corresponde ao resultado produzido pelo referido comando. Lembrando que ele está executando isso aqui em cima da tabela S. Nossa tabela S é essa bonitinha aqui, ó, estão vendo? Legal, então. Então, qual o nosso resultado final, Pacheco? Nosso resultado final é aqui, claramente, a nossa letra D de dedinho. Ok, gente? Beleza? Sim. Eita miséria, né? Pois é, que são o quê? São justamente as linhas que atendem às condições que foram colocadas, né? Condições aqui especificadas em relação ao quê? G igual a 10, entendeu? Ou seja, not G igual a 10, entendeu? O OR, o nosso I igual a 12 e not, entendeu? H maior do que 100, ou seja, e o AND, onde você nega, então, teu H, você tem um H menor ou igual a 100, ou H maior ou igual a 1000, tudo bem? Pegamos aqui justamente os nossos valores específicos. Estão vendo que bonitinho, gente? Não é bem legal? Porra, Pacheco, caraca. Mas é tão difícil, né, Pacheco, pensar com not, né, velho? Cara, muito, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo, eu tenho certeza disso. O pior é quando eles colocam not com or no meio do caminho, né? Ou é um, ou é outro, entendeu? Ou então os dois ao mesmo tempo. Aí é válido, bacana. Joia, gente? E daí em diante, o nosso condicional fica onde? O nosso condicional específico fica aqui, ó. Justamente em cima disso aqui. Tá bom? Por quê? Por conta desse or aqui, ó. A condição mesmo a ser trabalhada tá aqui, ó. Depois do nosso end. Bacana? Joia, Pacheco? Bora sentar a pua nesse negócio aqui? Mais uma. Maria está preparando um relatório sobre as empresas de serviços de um município, de modo a identificar e estudar o porte dessas empresas com vistas ao estabelecimento de políticas públicas e previsões de arrecadação. Maria pretende criar 9 grupos de empresas. Já começa a se ligar nisso aqui. Ó. O que a Maria quer criar? 9 grupos de empresa, de acordo com os valores de faturamento, e recorrer às técnicas usualmente empregadas em procedimentos de data mining para estabelecer as faixas de valores de cada grupo. Assinale a opção que apresenta a técnica diretamente aplicável a esse tipo de classificação, né, gente? Claramente ela está falando do quê? Está falando do algoritmo de clusterização. Por quê? Veja que em momento nenhum, entendeu? Ela fala do quê? De coisas que acontecem no decorrer de um período para poder ser associação. Em momento nenhum ela tá lidando com o quê? Em momento nenhum ela está lidando com um momento de decisões para poder falar sobre uma árvore de decisão. Não existe uma modelagem de dados aqui clara sendo colocada ainda, ou sequer alguma técnica de regressão linear, que também é uma técnica utilizada em Machine Learning. Não é verdade? Bacana? Então, vamos lá, nosso gabarito, letra B de beijinho, ok? Vamos voltar aqui agora, né, gente? Temos só uma questãozinha de LGPD, e eu fiz questão aqui de trazer essa questãozinha de LGPD para vocês, ok? E separadinha, é claro, né, para a gente poder trabalhar. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Assinale um tipo de dado que não se enquadra na categoria de dados sensíveis, né, gente? Ó, de extrema importância mesmo, tá bom? Que vocês saibam, gente, quais são os tipos de dados sensíveis ou não para a prova da FGV. E quando você abre a tua LGPD, tudo bem? Já lá no teu artigo 5º, você vai ter o seguinte, ó. Para fins dessa lei, considera-se dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, então já não poderia ser aqui, né, a letra A. Veja, já não poderia ser a letra A, tudo bem? Aí ela vai falar opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, já não entra, tá vendo? Quando vinculado a uma pessoa natural. Filiação a sindicatos, também não entra. Origem étnica também não entra. Nosso gabarito, letra C de coração, gente. Ok? Muita gente já tá pirada aí. Ah, meu Deus do céu. Pacheco, nessa prova não caiu segurança da informação. Você tá doidão. Pois é. Teve uma questão 5, foi a questão 46 da nossa prova aqui, que é a prova do tipo 1, ok? Que foi considerada, sim, entendeu? Uma questão de segurança da informação. Ela não é uma questão de EFD, não é uma questão que fala somente do guia prático de EFD do ICMS-PI, entendeu?
Muito pelo contrário, ela é uma questão de segurança da informação e fala especificamente sobre tipos de certificados digitais. Entenderam? E para mim era uma questão que deveria ter sido anulada. Ao meu ver, porque ela não tem gabarito marcado, colocado aqui como correto. Tudo bem? Por quê? Olha o que ela nos traz. Segundo o guia prático EFD ICMS/IPI, vocês viram que a gente trabalhou de forma muito intensa mesmo aqui, não foi, gente? Quem pegou reta final comigo, quem pegou meu conteúdo regular, inclusive de EFD e NFE, entendeu? E o arquivo XML, a gente apostou muito, muito mesmo. Não foi? Não à toa, tá? Se você pega a prova da FGV, elas estão arrancando couro em relação a esse assunto. Segundo o guia prático EFD ICMS/IPI, os arquivos digitais devem ser assinados por meio do certificado digital tipo A1 e A3. É o que vai, inclusive, trazer o quê? Inicialmente, é o primeiro fator que você tem para trazer o quê? A validade jurídica, né? Tudo bem, então. Na tabela de referência a seguir, considere as comparações sobre esses dois tipos. Dessas comparações estão corretas o quê? Vamos lá, então, galera. Primeiro ponto. Certificado do tipo A1. Certificado do tipo A1 tem como característica o quê? Ele vai ficar armazenado no seu computador, permite a criação de cópias para outros dispositivos, tem o quê? Tem validade de 1 ano, tem o uso obrigatório de senhas. Você está entendendo que eu estou falando obrigatório de senhas? Beleza, então, tá bom? Tirado do próprio site do ICP Brasil. É uso obrigatório de senhas para proteger a chave privada. E por ficar no seu computador, não requer mídia. Certificado do tipo A3 fica armazenado em token, que é uma mídia, não permite a criação de cópias para outros dispositivos, tem validade de 3 anos e quem o controla é a senha PIN, que funciona como um mecanismo de bloqueio para restringir o uso do certificado digital armazenado nos tokens. Se a gente pegar aqui então, olha aqui, o nosso item 1, observe o item 1. Permite a cópia em outros dispositivos? A1 permite? Sim, A3 não. Tá certinho, não tá? Item 2. Validade 12 meses ou mais e o A3 12 meses? Uai, Pacheco, peraí, isso não tá certo não, isso aí tá trocado, né, velho? Olha lá, quando a gente fala da validade inclusive do A3 é o quê? São 3 anos? Não é? Quando a gente fala da validade do A1 são o quê? Exatamente, né? A nossa validade do A1 é 1 ano, então isso aqui tá errado. Aí não entraria mesmo não é o nosso item 2? Ó, tá errado. 3. Senha obrigatória. No A1 você tem? Tem. Olha o que ele está escrevendo aqui, que não. No A1 você tem uma senha obrigatória para proteger a chave privada. E ele colocou como não. Aqui, entendeu como? Isso aqui era para estar errado. Só que o avaliador considerou como certo. Tanto que ele colocou aqui pra gente, requer mídias, o A1 não. E o A3 sim, entendeu? E ele considerou isso aqui como não. Ou seja, para mim, uma aberração, literalmente, em relação a questões que cobram conteúdo relacionado ao certificado digital. Mas, tá aí, foi isso que aconteceu, foi assim que a banca considerou. Ok? Bora seguir o baile aqui então, gente, vamos lá. Agora nós vamos para as nossas questões que tratam diretamente, né, do conteúdo de EFD e NFE e do seu arquivo XML, né? São questões que vão além do conhecimento básico, tá bom? Do que você vai saber ali, do que é o SPED e tal e tudo mais. São questões que pegam, inclusive, o quê? Exatamente, a FGV gosta de pegar questões dos próprios guias específicos, entendeu? Do próprio manual operacional, quando a gente trabalha com eles, né? Então, tudo que eu apresentei para vocês, inclusive até agora, sobre FD e NFE aqui no meu site, cara, não vacile, tudo ali cai e cai mais um pouco, inclusive. Tá bom? Olha essa questão aqui, por exemplo, ó. A estrutura do arquivo estabelece, dentre outras coisas, o conjunto de tags válidas, né? Assinale a tag XML que pode ser repetida até 990 vezes em uma nota fiscal. Eu falei assim, mas isso é algum tipo de brincadeira sem graça? Pois é assim que eles cobram. É assim que a FGV cobra. Entendeu? Você vai ver aqui que a única que tem é a cláusula DET, entendeu? A tag DET, na verdade. Inclusive, se você for pegar lá no nosso guia, lá na frente mesmo, entendeu? Da nota fiscal, lá do modelo operacional, na verdade, no item H, detalhamento de produto e serviço da nota fiscal eletrônica. Lembra que a gente trabalhou, inclusive, com as características específicas dela, coloquei, inclusive, no nívelzinho hierárquico para vocês? Pois é, ele coloca lá, ó, o DET, ocorrência de 1 a 990. Assim. É brincadeira um negócio desse? Não é não. É assim mesmo que a FGV trabalha, né? Ela é covarde. Olha lá, mais uma.
Com referência ao arquivo digital associado a EFD, ICMS, PI, né, nossa escrituração fiscal digital, assinale a lista que expressa corretamente a estrutura de apresentação dos registros, né, gente? Cara, o que tu tem que lembrar logo de início, né? O próprio manual de interação do contribuinte 4.0.1, entendeu? Nos traz o quê? Primeiro ponto que você tem que ter são os blocos entre o registro inicial, o registro 0000 e o registro final 9999. O arquivo digital é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, não é verdade? Ó, com registro de abertura, com registros de dados, tudo bem? Ó, com registro de abertura, com registro de dados e com registro de encerramento, referentes a cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. É obrigatória a apresentação de todos os blocos na sequência, conforme a tabela, né, gente, que a gente trabalhou, inclusive aqui no nosso curso. Vocês vão ver, então, que a única que apresenta essa respectiva relação é justamente a nossa letra D. Tudo bem? Pô, Pacheco, caramba, velho, é sério? Pô, Pacheco, caramba, é sério, né? Dentro do nosso curso, inclusive, apresenta isso aqui completamente, quais que são todos os blocos. Ok? Pacheco, isso é covardia. Cara, eles colocaram, inclusive, no edital, tá? Nesse caso aqui, colocaram de forma explícita. A transmissão e submissão de arquivos da nota fiscal eletrônica, sobre, né, a transmissão e submissão de arquivos da nota fiscal eletrônica, considera o conjunto de regras de validação verificadas quando do recebimento de uma mensagem. Assinale a opção que apresenta o tipo de validação que não faz parte dessas regras. Vai falar assim, porra, tu tá de brincadeira, Pacheco. Não tô, não. E tá aí, ó. Entendeu? Ele quer o quê? Quando ele for validar, afinal de contas, a tua NFE, que é uma das etapas que tu tens, né, da validação, inclusive jurídica, né, ali da tua nota fiscal eletrônica, qual dos itens aqui abaixo não faz parte delas. E dali em diante você vai ver que você tem todas essas características, inclusive, né, a validação inicial da mensagem do teu web service, apresentado no teu item 4.1.2, entendeu? Do teu manual da NFE, do grupo B. Tem aqui coisas em relação ao grupo D, entendeu? E inclusive aqui, ó, em relação ao teu grupo H. Você vai falar assim, caracas, Pacheco, é sério? Caracas, Pacheco, é sério. Então ele vai de lá e fala para mim o seguinte, ó, estrutura XML mal formada, né, gente, no arquivo, né? Tamanho do XML de dado superior, verifica se o servidor para lá, rejeição, verifica. E dali em diante, aqui, ó, XML de dados mal formado. Pronto, tá aqui, ó. B02, ou seja, letra A você não vai trabalhar com ela. Não é o nosso gabarito. Ok? Vocês vão falar assim, rapaz, mas que coisa peculiar. Pois é, bem chato, né? Número sequencial do item do XML fora da ordem incremental. Vamos lá então. Número sequencial fora da ordem incremental. Pronto, aqui embaixo, ó, detalhes do produto e serviços. Número sequencial no item do arquivo XML, N item fora da ordem. Já não é também a letra B, não é verdade? Aqui, ó. Então você já corta a letra A, corta a letra B. Por quê? Isso aqui são critérios que são criticados na validação. Presença de tags inválidas em relação ao esquema XML. Veja que esse é um ponto, inclusive, apresentado em relação ao quê? Exatamente, inclusive minimamente aqui, ó, gente, há dois itens que nós temos, que é o D01A. Tá vendo aqui, ó? Tá joia? Onde você tem o quê? Inexistência da tag raiz, inexistência da tag raiz. Então você tem que considerar em diversos momentos a presença de tags inválidas. Vai ser alguma coisa a ser criticada? Vai. Então ela também não entra. Vem a letra D. Presença de um valor de tag CAN preenchido e repetido em diferentes itens no mesmo documento fiscal. Entendeu? E aí? Vamos atrás do CAN, ver se a gente tem ele aqui? Vejam que o único que não aparece é justamente ele e é o nosso gabarito. Tudo bem? E ele traz na letra E, tamanho de mensagem XML, que excede o limite estabelecido, né, gente? Quando você fala, então, do tamanho, vai ser justamente o nosso primeiro item aqui, né? B01, tá vendo? Aqui, ó, tamanho XML de dados superior a 500 KB. Aí vocês vão falar assim, né? Pacheco, meu velho, é sério que esse tipo de questão caiu? Caiu. E eles estão indo atrás justamente desse tipo de questão, que são questões do quê? Peculiares em relação tanto ao modelo operacional quanto ao guia. Tanto a FD quanto a NFE.
abram seus olhos, ok? Vamos aqui para a nossa última questão. Nossa última questão, mais uma questão, né, gente? Claramente aqui, falando então sobre a EFD, mais especificamente sobre regras de layout, né? Que ele está nos apresentando aqui nesse momento. E o que ele nos traz? Sobre as regras do layout de preenchimento de um arquivo de escrituração fiscal digital EFD e CMS-IPI, analise as afirmativas a seguir. E ele me traz as afirmativas e está correto que se afirma em... Gente, na boa, olha a quantidade de características que ele trouxe. Entendeu? Claramente eu trouxe para vocês um resumo do conteúdo de onde eles tiraram isso aqui. Trouxe para vocês claramente esse resumo para vocês poderem se guiarem, saberem do que ele está falando, né? Conforme encontrado, gente, no próprio Guia Prático EFD, versão 3.0.6, página 17, para campos alfanuméricos representados por C, podem ser usados todos os caracteres da tabela ASCII, exceto o caractere pipe, código 124 da tabela ASCII, e os não imprimíveis caracteres 00 a 31 da tabela ASCII. Todos os campos alfanuméricos terão tamanho... Então aqui você já está vendo o pipe, né, que está entrando, e ele fala aqui sobre o pipe, né? O caractere pipe deve ser utilizado como delimitador de campos, beleza? Tá bom então. E dali em diante você vai ver que tem diversas características aqui que eu vou trabalhar com vocês, e eles vão te perguntar qual que é o item certo, tá ok? Então, por favor, preste atenção, tome aquele cafezinho, vamos embora. Não poderão ser informados espaços em branco no início ou final da informação. Para campos numéricos apresentados por N, podem ser usados algarismos das posições de 48 a 57 da tabela ASCII. Para campos numéricos nos quais há indicação de casas decimais, deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres, tais como ponto, traço, percentual, devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal, vírgula, caractere 44 da tabela ASCII. Não há limite de caracteres para os campos numéricos. O caractere asterisco, aposto ao lado do tamanho do campo, indica que o campo deve ser informado com aquela quantidade exata de caracteres. C. Observar a quantidade máxima de casas decimais que constar no respectivo campo, tudo bem? E D. Preencher os valores percentuais desprezando-se o símbolo percento em nenhuma convenção matemática. Sem nenhuma convenção matemática. Letra E. Caracteres maiúsculos e minúsculos são considerados iguais. De maneira complementar a tal conteúdo, também existe uma nota técnica da EFD e CMS-IPI de 2020, novinha inclusive, né? Que apresenta o que, em seu item 2, o que? Referências para preenchimento do arquivo. Dados técnicos de geração do arquivo, características do arquivo digital. Arquivo no formato texto, codificado em ASCII, não sendo aceitos campos compactados, spec-decimal, como eles chamam, zonados, binários, ponto flutuante ou quaisquer outras codificações de texto, tais como EBCDIC. Ok? Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela setação do nível hierárquico ao qual pertence cada registro. Os registros são sempre iniciados na primeira coluna, posição 1, e tem tamanho variável. A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão listados nos respectivos registros. Ao início do registro e ao final de cada campo, deve ser inserido o caractere delimitador pipe, tá vendo danadinho aí? Ou barra vertical, caractere 124 da nossa tabela ASCII. O caractere delimitador pipe não deve ser incluído como parte integrante do documento de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos. Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após o caractere delimitador pipe, os caracteres CR, carriage return, e LF line feed, correspondentes a retorno de carro e salto de linha. 2.2.5 Regras de preenchimento de campos numéricos N, cujo conteúdo representa data, devem ser informados conforme o padrão dia-mês-ano. Não é dia-mês-ano não, tá bom, gente? É dia, seria aqui a barra da barra e o mês do ano, só que eles não botam barra, né? É DD, AAA, por isso. Excluindo quaisquer caracteres, então eles tiram os caracteres, tais como barra, ponto, pai, por aí vai. Ok? Beleza. E vem a questão. O caractere pipe deve ser utilizado como delimitador de campos. Tá correto, né? Acabamos de ver. Uma data de 12 de junho, olha que romântico, né? 12 de junho, de 2021, por exemplo, deve ser codificada como 12/01/2021. Exatamente, foi o que a gente acabou de ver, não foi? Um valor decimal como 1.200%, 50 centavos, por exemplo, deve ser codificado como 1.250, com vírgula e ponto aqui, não, tá errado. Valores que expressam percentuais devem ser seguidos pelo caractere %,
não senhores. Nosso gabarito letra A. Aqui tá o gabarito, gente, da nossa prova, beleza? É nessa mesma sequência que a gente vai seguir comentando provas, tudo bem? Você que não é assinante ainda do Super TI, pode ter certeza, no próprio Super TI, essa quantidade massiva de provas vai ser colocada no decorrer, inclusive, da validade da assinatura, tudo bem? Você que é, inclusive, já assinante do Super TI, traga aí pra gente as próximas provas que você quer ver aqui comentadas. Claro, né, gente, não vai me sapecar a prova do Senado aqui, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa pegada, né? O Super TI é para trabalhar com o quê? Tecnologia da informação para carreiras fiscais e de controle. Então, por favor, me tragam essa característica de prova, tá? E peçam aí para a gente poder trabalhar, que o professor vai dar uma esforçada, vai pegar aqui, vai comentá-la completamente com essa mesma característica que eu acabei de apresentar, a prova da Cefaz Espírito Santo de 2021 para vocês. O professor Gabriel Pacheco vai ficando por aqui, gente. Aquele grande abraço, hein? Valeu demais. Até logo. Tchau.